Estamos de volta! Minha, minha, minha. Gente, ó, seguinte, a gente começou o nosso programa hoje falando sobre arrependimentos da vida. E a gente abriu aqui pra você mandar a sua mensagem. Então, ó, manda no WhatsApp aí, qual foi o maior arrependimento da sua vida até hoje? 011 96 586 1493. Manda que a gente quer ler aqui e saber o seu maior arrependimento, porque agora a gente está recebendo a Tainã Serra, que é a psicóloga clínica, que vai falar exatamente sobre esse assunto, sobre os 5 arrependimentos. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa, agradeço pelo convite. Meu nome é Tainã Serra, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e é comum na clínica a gente ouvir muitos arrependimentos. E lendo um livro da enfermeira que trabalha com cuidados paliativos, ela é uma enfermeira australiana, ela escreveu um livro inclusive desses 5 arrependimentos. E o primeiro deles é o das pessoas que estão ali se despedindo da vida, delas falarem: eu me arrependo de não ter priorizado as minhas escolhas e de ter feito escolhas em prol de outras pessoas. Então, esse é o primeiro arrependimento que é dito no livro e também que eu vivencio na minha prática clínica. Muitas e muitas pessoas tomam decisões, fazem escolhas pensando nos outros, em terceiros e não em si mesmas. Então, esse foi o primeiro arrependimento. Já começamos bem. Você acha que vai caber na mão? Se Ainda bem que a gente já pontuou só 5, porque se fosse deixar... Mas então tá, o primeiro é esse. Agora me fala os outros 4. O segundo é de demonstrar sentimentos. É muito comum a gente demonstrar os sentimentos que a gente conota como bonitos, né? Demonstrar o amor. Então, dizer eu te amo, gosto muito de você, você é especial. Mas e aqueles sentimentos que a gente considera feio, né? Por exemplo, não gostei de algo que você fez, não gostei de algo que você falou, fiquei magoado. Então, assim, demonstre os seus sentimentos, independente de qual seja. Na psicologia, eu trabalho muito com os meus pacientes a comunicação assertiva, né? A comunicação não violenta. O que é isso? É eu comunicar ao outro o que eu preciso dizer, o que precisa ser dito, mas sem eu acusar, sem eu ofender. Então, demonstre os seus sentimentos, tanto o que você não gostou, como aquilo que você gosta. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente quer que aconteça com mais frequência, se você gostou que teu parceiro foi te buscar no trabalho, enfim, lavou a louça, diga isso, para que isso aconteça com mais frequência. Isso é verdade. Às vezes a gente passa por alguma situação e você fala, ai, puxa, eu poderia ter falado obrigado para aquela pessoa, ai, poderia ter feito aquilo, pequenos detalhes, né, que fazem a diferença. E quando fala de arrependimento, a gente sempre pensa em coisas maiores, mais marcantes, mais assim, do passado, né? A gente não se atenta a essas pequenas coisas da vida, como, por exemplo, demonstrar sentimentos, né? Você ter um cuidado maior com você. Enfim, você só pensa assim, eu fiz tal coisa, né? Falei tal coisa errada, ou me arrependo de não ter feito aquilo. Geralmente a gente só se arrepende pro lado ruim, né? Por quê, né? Sim, e se apegando exatamente em grandes coisas, assim, né? Achando que o básico, né? O simples, que ele não deve ser considerado como importante. Então, a gente vê que nesses cuidados paliativos, com essas pessoas que estão aí se desligando da vida, elas se arrependem das coisas simples. Por exemplo, o terceiro arrependimento, que é o de ter trabalhado muito. Então, a gente vive num paradoxo, né? Que a gente precisa viver para trabalhar, mas a gente também vive para trabalhar. Então, a grande balança da vida é a gente conseguir pesar e dosar isso, conseguir equilibrar. É claro que a gente nunca vai conseguir estar 50-50, mas também sempre olhando, né? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer na prática clínica, que é a roda da vida. E que nessa roda da vida a gente consegue olhar para todas as dinâmicas da nossa vida. O lado espiritual, familiar, emprego, enfim, o social, como que eu tenho equilibrado essas demandas aí da vida. Esses dias a minha filha fui colocar ela para dormir, ela deitou pertinho de mim, ela, mãe, eu queria tanto que você fosse a minha professora. Eu falei, por que você queria que eu fosse sua professora? Para você ficar comigo o dia inteiro juntinha comigo. Aí a mãe já aqui, né, meu Deus, aquela culpa, aquele arrependimento, aquela coisa. Fala, meu Deus, mas a gente trabalha, né, para poder dar o melhor e tudo. E aí, filha, não, mas a mamãe não sabe ser professora, tentei, né,
daquela, uma né, curva. gambelada, assim. Mas esse sentimento da culpa, qual que é a diferença do arrependimento para a culpa? Porque aí são duas coisas diferentes. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esses dois antes de você contar os outros dois que faltam. Certo. O arrependimento, a gente pode se arrepender por algo que a gente já fez no passado e que não tem como voltar. Eu sempre falo, a gente não tem como voltar no passado e fazer diferente. Mas a gente aprende o que com o passado? Com os erros. Então a gente olha para aquele passado e toma uma decisão agora diferente. Né? E uma coisa que acalenta ali o coração é você saber que você, de acordo com a maturidade que você tinha naquele momento, com as possibilidades, com o que você tinha, você fez o seu melhor. Né? Então, você exigir de você hoje uma resposta, uma atitude, uma escolha diferente com a idade que você tinha, não tem como, né? Mas você pode olhar um erro do passado, ok, errei, aprendi com esse erro e bola pra frente. A culpa são sentimentos aí normais, né? Raiva, culpa, vergonha, medo, ansiedade, A culpa tristeza. é um sentimento, então. É um sentimento. Tá. Mas é legal a gente sempre analisar, por exemplo, nesse caso da sua filha, né? E o tempo que você está livre? Você passa com ela? Esse tempo é de qualidade? Como que vocês vivenciam esse tempo juntas? Sim. Né? Mas é diferente do arrependimento da culpa. E o exercício que você pode aí fazer, em vez de ficar ruminando isso, né? Eu devia ter feito, eu poderia ter feito, eu devia ter falado, enfim, eu devia ter escolhido. Eu fiz o melhor com o que eu tinha naquele momento, com a minha maturidade, com o que eu tinha de melhor naquele momento. Eu até perguntei pra ela, assim, porque eu fiquei pensando, gente, será que o tempo... Pensei exatamente isso. Será que o tempo que eu tô com ela tem sido pouco? Eu não tô, né? Aí eu falei, mas por que você quer tanto ficar com a mamãe? Ela falou, mãe, porque é muito mais legal estar com você. Então, assim, na verdade, aí me deu uma aliviada, né, depois que ela falou isso, porque eu falei, poxa, então o que eu tô fazendo tá sendo bom. Sim. Ao ponto dela querer ficar mais, né? Aí eu falo pra ela, quero ver, vou gravar aqui, ó, quando você tiver 15 anos, se você vai falar isso pra mim, você vai preferir ficar comigo do que com a sua professora. E aquelas pessoas que se arrependem todos os dias? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que assim, elas têm um jeito de ser. E aí elas estão ali seguindo a vida no dia a dia. De repente elas encontram uma pessoa e tal. E aí age de alguma forma que talvez não seja tão ali do jeito dela. Talvez na correria do dia a dia meio sem paciência e tal. E a pessoa tipo vai embora assim. Um pouco depois a pessoa já começa. Puxa, eu tô tentando ser um pouco melhor. Tô tentando ser um pouco mais paciente. Podia ter feito diferente. Mas na próxima faz de novo, sabe? Aí se arrepende e faz, enfim. É uma... Para essa pessoa, interna. Eu recomendo muito a terapia. A terapia, ela é um processo de autoconhecimento. Então, a gente, através da terapia, a gente tem a cura pela fala, né? Então, enquanto você vai se ouvindo, falando, você fala, poxa, realmente eu ajo assim, eu penso assim, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito com os pensamentos. Os pensamentos influenciam as nossas emoções, que influenciam o nosso comportamento. Então, se você tá ali com aquele sentimento de culpa, de arrependimento, eu devia ter feito, eu podia ter feito, qual que vai ser? Você vai ter essa emoção, você vai ficar com esse pensamento, sempre lembrando de coisas do passado, e o teu comportamento não vai ser de um movimento que te faça ir para o futuro, que te faça progredir, né? Sua ação não vai ser voltada para o futuro. Quais são os outros dois que faltaram? Foi dois, né, que faltou? Isso então mesmo. Vai, vamos lá. O quarto arrependimento é de passar mais tempo com os amigos. Então, a gente vê que são coisinhas simples, né? O de passar mais tempo com os amigos. Eu digo que a família são os amigos que a gente teve a oportunidade de escolher, né? E aí eu te pergunto, na correria do dia a dia, com as redes sociais, a gente tá e não tá conectado com todo mundo, né? A gente tá toda hora falando no WhatsApp, nas redes sociais. Tá, exatamente Você isso. sabe como que tá a vida das pessoas, né? Assim, ai, casou, teve um filho. Mas, de fato, você tem se conectado com os amigos que você escolheu? Com a família que você escolheu? Você tem valorizado esses amigos? Tem passado tempo com quem você ama? Esse é um arrependimento que, às vezes, a gente realmente sofre, viu? Mas até que eu sou uma boa amiga, assim, na medida do possível. Acho que esse é um dos meus únicos arrependimentos que eu não tenho, de ter passado um tempo com os meus amigos. Também, acho que
Porque eu Que sempre fui ótimo. muito festeira, Eu então eu sempre também. promovia pra estar todo mundo junto. Dava e um tal. jeitinho, É. né? De estar perto. Aí vamos almoçar, vamos tomar um café. Vamos dar um a gente jeito. dá um jeitinho. Então, ufa, pelo menos um É. que a gente não vai Não se levar. arrepende. Vamos pro quinto arrependimento. O quinto, ele tá muito ligado com o primeiro. O primeiro é de fazer as suas próprias escolhas, tomar as suas decisões ali pensando em você. E o último é de fazer-se feliz. Então, a gente terceiriza muito a nossa felicidade. A gente terceiriza para os nossos pais quando a gente é mais novo, depois a gente terceiriza para o namorado, para o esposo e por aí vai. Depois para o emprego tem que me fazer feliz, enfim. Mas e você? O que você tem entregado para a vida? Né? São as nossas escolhas diárias, as nossas pequenas escolhas que vão nos direcionar para as nossas felicidades. Então, os amigos que você escolheu, a tua namorada, o teu namorado, são essas pessoas, são as suas pequenas escolhas, desde o que você acorda, escolhe comer, se você escolhe treinar ou não, cuidar do teu corpo, cuidar de você, são essas pequenas escolhas que vão direcionar você para a tua felicidade. Então, é o de fazer-se feliz. Hoje eu vi... Ai, perdão. Imagina, pode Não, pode falar. Não, eu fico pensando assim, a gente fala de arrependimento em fases que a gente talvez não tinha maturidade pra saber o que... Naquele Sim. momento a gente achava que aquilo Era era o o certo, melhor, né? que era o certo. Né? Por exemplo, a alimentação. Hoje a gente sofre com a questão da má alimentação do passado. Né? De tudo que você comeu que não fez bem, hoje a gente acaba sofrendo as consequências. Hoje eu me Então, arrependo de ter tomado biotônico Fontoura. tá fazendo efeito até hoje. Minha mãe me colocou na natação pra me dar fome. Até hoje faz Tá dando efeito, fome. fala a verdade. Então, né, acaba que você... Como que a gente faz, né? Se você se arrepende de algo que você talvez estava vivendo aquele momento, só que isso reflete também no seu futuro. Por exemplo, eu e a Babi, a gente estava falando sobre a faculdade que a gente fez. A gente queria ter feito outra, mas na época a gente achou que era aquilo. Entendeu? Então, esse é um dos nossos arrependimentos. Mas era algo que, com 18 anos, como é que você vai saber? Né? Entrei com 17 ainda, mais um ano mais nova ainda. Não sabia nem. Eu acho bem interessante o tema que a gente está trazendo aqui hoje, porque a gente tem essa reflexão de poder refletir, diferente de algumas pessoas que às vezes não tem tempo não tem mais tempo. Hoje a gente está podendo refletir e pensar, eu ainda tenho tempo. Tenho tempo de ligar agora para um amigo e marcar de fato um jantar. Tenho tempo de encontrar um curso que eu me identifique. Tenho tempo de estar com as pessoas que eu amo. Então, de se tratar como o seu melhor amigo. Eu sempre digo aos meus pacientes, né? A gente é a pessoa que mais passa o tempo todo com a gente e dentro da nossa cabeça, né? Se a gente ficar o tempo todo se maltratando, eu devia ter feito isso, ai, como eu sou, sei lá, sou fraco, sou burro, incompetente, né? Então, assim, se trate como o seu melhor amigo. Quando você lembrar de algo do passado, nossa, eu devia ter... Eu tenho certeza que depois eu vou nesse programa e falar, nossa, eu podia ter falado isso, enfim. Mas eu tenho certeza que a segunda, a terceira vez vai ser melhor. Então, se trate como o seu melhor amigo. Saiba que você fez o seu melhor de acordo com a tua maturidade, com aquilo que você podia ter feito naquele momento. Verdade. Hoje eu vi uma influencer, né? E eu fiquei chocada com o vídeo que eu vi. Ela, menina bonita, gente. Pensa uma menina linda. Aí ela mesmo fala assim, gente, olha aqui. Esse aqui é o meu perfil. Olha como a internet engana a gente. Esse aqui é o meu perfil. Olha como eu tô linda. Olha que gostosa que eu sou. Com uma foto linda, linda menina. Só que eu não namoro ninguém. Eu começo a namorar as pessoas, ninguém quer ficar comigo, ninguém quer nem me beijar, ninguém quer nem namorar comigo. E eu quero saber o porquê. Se eu me olhasse nas redes sociais, eu ia ter inveja de mim. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês que o Instagram é fake. Eu tô linda, maravilhosa aqui, mas eu não dou um beijo na boca. Então, assim, eu quero sim que falem pra mim que eu preciso de aprovação. Então, ela falando de uma forma como se ela precisasse mesmo dessa aprovação. As redes sociais têm trazido para as pessoas um momento tão complicado mentalmente, onde as pessoas acabam olhando para elas e elas não se respeitam mais. Elas acham que porque ela não está, por exemplo, tendo um relacionamento, que isso tem a ver com a aparência dela, por exemplo, ou que ela tem se... E ela mesma fala, eu não posso ver uma mulher bonita, porque se eu olho essa mulher bonita, eu já fico me comparando. Então você vê que loucura que está chegando ao ponto de uma pessoa perfeita, com a saúde íntegra, linda, que pode estar sendo feliz fazendo outras coisas, mas por conta de uma área na vida que não está dando certo, todas as outras estão dando certo, mas uma não está dando certo, ela anula todas as que estão dando certo.
E aí? É aquele famoso olhar para a grama do vizinho e achar que a dele é mais verde, né? Então, ter noção que a rede social, muito do que é pregado, postado, falado, de fato não é o que as pessoas vivem, né? Então, tem casais ali numa foto, lindo, felizes, né? Em viagens internacionais, mas e no dia a dia, como que é? E trabalhar os pilares da autoestima. Então, a autoestima ela é composta por 3 pilares. O autoconceito, que é o que eu penso sobre mim mesmo. A autoimagem, que é aquilo que eu vejo no espelho. E a autoeficácia, que é saber aquilo que eu sou capaz de fazer. Tudo isso compõe a autoestima. Então, se essa pessoa, né, olha na rede social, as pessoas viajando, enfim, saindo, namorando, ter a primeira noção que o que está ali nem sempre é aquilo. Né? E se olhar, né? Olhar para essas áreas da vida, né? Trabalhar esses pilares da autoestima, porque eu acredito muito, se a pessoa ali, ela tem um autoconceito, o que ela pensa sobre ela mesma, se ela está segura daquilo, se quando ela olha no espelho, ela está segura da autoimagem dela, e ela saber da sua autoeficácia, daquilo que ela é capaz ou não de fazer, tudo isso vai gerar para ela mais autoconfiança. E ela vai saber que ela não é igual às outras pessoas, né? E se a gente ficar o tempo todo se comparando, sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente que a gente, né? Então, a gente precisa ali ter esses pilares da autoestima bem fortificados, bem estabelecidos. Por exemplo, você acha que esses arrependimentos, essa questão às vezes que as pessoas têm dificuldade de ter tempo, se relacionar, focar no trabalho, dentro desses arrependimentos, tem alguma coisa que na infância a pessoa sofreu e ela hoje não consegue ter esses 5 arrependimentos aí bem sucedidos na vida por conta de algum trauma da infância ou não? A gente vê esses arrependimentos como fruto mesmo do dia a dia, de coisas normais. Pode ser que sim, pode ser que não. A terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com o presente, né? A psicanálise que trabalha ali com o passado. Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma ciência, é baseada em ciência, né? E a gente trabalha muito com o presente. Então, pode sim ter correlação. É claro que se você não teve um ambiente familiar que te propôs ali, que saciou todas as suas necessidades, né? Que foi um ambiente acolhedor, né? Um ambiente que você tinha confiança, é claro que você tende a ser um indivíduo mais vulnerável, né? A gente sempre fala que, por exemplo, um transtorno mental, nada acontece por causa de uma coisa, são 3 fatores. Ambiente, a gente chama de ambiente invalidante, genética e a personalidade, que a gente também herda, né? A personalidade aí, ela tem um fator genético, então a gente herda. Então, o transtorno ele acontece por essas 3 coisinhas. Então, pode ser que se eu não fui na minha infância, não tinha ali os meus pais sempre me elogiando quando eu ia bem na escola, é claro que essa minha autoestima, esse autoconceito, aquilo que eu penso sobre mim mesma, ele não foi fortalecido. Entendi. É bem interessante. Você vê que a vida, gente, é uma teia, assim, ó, que você vai ligando uma coisa na outra. Ontem a gente estava falando aqui dos 7 pilares que a gente precisa na vida, né? Pra estar com a vida girando de uma forma, né, legal, assim. Que é você com Deus, você com você mesmo, você com sua família, você com o seu trabalho, com as finanças, com o lazer. Tem algum agora que eu acho que eu não vou lembrar. E é interessante falar dos arrependimentos, né? Porque, assim, arrependimento é algo que esses arrependimentos que você citou é algo que dá pra gente despertar, se conscientizar e ainda correr atrás. Ter uma não é igual do passado, né? Que a gente não tem mais o que fazer. Sim. Né? Porque são os arrependimentos que as pessoas mais acontecem quando eu percebi que você disse que as pessoas às vezes quando já estão indo, sei lá, enfim, se arrependem muito dessa questão de não ter aproveitado mais o tempo de qualidade, né? Com família, enfim, com amigos. Então é algo que a gente dá pra fazer. Ainda, com certeza. Né? Tem tempo para escolher outro curso. Gente, eu quero saber se vocês mandaram mensagem. Tem alguma Nossa, mensagem? é verdade. Eu não acredito. Vai, Kelly, você que briga com o pessoal quando manda mensagem. Ó, presta atenção. A gente falou pra vocês mandarem desde o começo aqui, gente. Tem mensagem, é lógico. Eu então, sabia beleza. que vocês iam deixar a gente na mão. Põe aí a mensagem pra gente ver. Aê! Ó, Letícia Wellner, de São Paulo. Arrependimento
não entender o que realmente queria antes de entrar no mundo profissional. Um arrependimento dela é não saber, entendeu? Entender para entrar no mundo profissional. Uma dica para quem quer não ter esse arrependimento. Vamos esperar um pouquinho. Peraí, deixa ela responder essa aqui, a gente já vai para a próxima. Uma dica porque foi pauta para mim e para a Kelly também, da questão profissional. Uma dica para a gente não ter esse problema de se arrepender aí. Na psicologia, a gente faz orientação profissional. Então, as pessoas buscam terapia por diversos motivos, né? Autoconhecimento, às vezes quer trabalhar ali habilidades sociais, não consegue interagir, enfim, quer ter mais facilidade para resolver questões da vida. E também uma dificuldade, quero escolher, e é difícil essa decisão, né? Escolher o que eu vou fazer para o resto da vida. E também não precisa ser, né? Vamos escolher o que você se identificar agora, daqui 30 anos a gente reavalia isso, né? Redireciona, recalcula a rota. Então, orientação profissional. Busque um psicólogo e faça orientação profissional. Nem sabia que tinha isso. É sempre bom, acho que você ir pelo lado do que você gosta de fazer. Eu prego muito isso, gente, porque eu já fiz algumas outras... Eu nasci com um microfone na mão, né? Nasci, tipo, se que fosse para cantar, que fosse para apresentar. Mas aí, ao longo do tempo, a gente acaba precisando trabalhar com outras coisas, porque essa nossa área não é muito fácil. Então, você vai para escritório, vai para isso, mas está sempre insatisfeito. Então, eu acho que um caminho é esse. A gente tentar analisar o que a gente gosta de fazer. Porque aí você sempre vai ter felicidade aí nos seus dias. Pode colocar a nossa próxima mensagem. Carolina de São Paulo. Meu maior arrependimento foi não ter feito uma viagem para o sul com a minha avó materna, pois infelizmente eu havia pegado recuperação escolar na época de 2011, se eu não me engano, e teria sido a nossa última viagem. Tem arrependimentos também, né, que você vê... Que não dá para voltar atrás, né? Então, lamento muito, Carol, por isso, mas se apegue às boas lembranças, aos bons momentos que você teve com ela. Isso aí. Eu tenho uma amiga também que eu perdi muito recentemente e eu lembro que a minha última mensagem, quando eu conversei com ela, foi assim, ela estava doente já, eu falei, amiga, fica em casa, se recupera, tal. Eu creio que não vai faltar oportunidades pra gente estar de novo juntas. E faltou. Então, eu acho que é assim, a gente tem que... Só que eu fiquei tranquila porque eu sempre dei o meu melhor quando a gente pôde estar juntas. Mas a gente nunca sabe, né? Quando vai ser a última conversa, a nossa última refeição, né? O nosso último beijo, o nosso último abraço. Então, para evitar esses arrependimentos, foi o que a doutora falou. Não espere. Mesmo que for uma coisa que você vai ter que falar que vai ser chata, vai incomodar, que não vai ser aquela coisa tão agradável de você transmitir para a pessoa. Porque às vezes a gente tem esse medo do que as pessoas vão pensar. Sim. O que as pessoas vão pensar, se eu falar, se eu me comportar, se eu me vestir assim, né? E a gente tem que fazer esse exercício, a gente confunde muito o que é pensar em si e o que é egoísmo, né? Então, mas o se olhar, porque se você não pensar em você, quem é que vai fazer isso? Se você tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos, com né? certeza. Se alimentar melhor, ir à academia, só a gente. E aí acho que não fica esse sentimento, né, de você sabendo que você fez sempre o seu melhor, acho que não fica esse sentimento de arrependimento de alguma coisa que faltou, né? Não falta. E eu acho que também vai muito da personalidade também, né? Tem pessoas que elas acabam sofrendo um arrependimento, que nem, por exemplo, me arrependi de ter feito a faculdade, mas ok, bola pra frente, vamos viver. Agora tem gente que pega esse arrependimento e pega ele de uma forma tão negativa que aquilo começa a virar uma ansiedade, uma depressão, né? Como é que a gente pode evitar que esses arrependimentos virem algo negativo para nossa saúde mental? Se trate como o seu melhor amigo e a partir do momento que você vê que você está remoendo, a depressão ela tem muito essa característica. São pessoas que ficam remoendo algo que já aconteceu e se sentem culpadas o tempo todo. Elas quase se sentem culpadas por existir. Acreditam que não estão sendo um bom parceiro, uma boa amiga. Elas convivem com esse sentimento. Um sentimento de inferioridade. Então, se trate como seu melhor amigo. E caso você note que você convive com esse sentimento, poxa, Tainã, eu vivo angustiada, eu vivo arrependida, lamentando pelos erros do passado, me culpando, me cobrando, achando que eu sou um peso, um fardo. Busque ajuda profissional, busque terapia, autoconhecimento. Eu tenho certeza que vai te ajudar.
É um caminho sem volta a terapia, gente. Depois né? que você vai, é algo Mas que você é não bom. sai mais, porque é muito bom a gente poder entender. Eu queria que você deixasse uma dica. Como é que a gente pode fazer para evitar os arrependimentos futuros? Já dentro desses 5 pontos aí que você trouxe pra gente. Bom, relembra pra gente, que eu já esqueci já metade. Que a minha memória é da Dori, né? Então vai. Fala de novo os arrependimentos. Vamos lá, vou relembrar aqui Vai, também. relembra, pelo amor de Deus. Pode ser O na ordem, primeiro qualquer ordem. O primeiro é: faça suas escolhas pensando em você e não em terceiros. Tá. O segundo é: demonstre sentimentos. Diga quando você não gostou e quando você gostou de algo. A gente tem muito a subestimar, né? Ele vai entender, ele vai saber. Mas você disse. O óbvio, por mais que pareça óbvio, ele precisa ser dito. Então, diga quando você gostou e não gostou de algo também. Certo. O terceiro a gente precisa trabalhar, mas vamos tentar olhar para as outras áreas da nossa vida, para as outras facetas. Vamos tentar equilibrar isso aí? A gente trabalha aí, algumas pessoas 8, algumas pessoas mais horas. Mas e o tempo que lhe resta? Você tem tido tempo de qualidade com a tua família, com os teus amigos? Como você tem aproveitado esse tempo que te resta? No Instagram, TikTok, como que é? Ou você pega aí 2 horinhas que sobrou do teu dia e vai treinar, cuidar da tua saúde física, mental, como que é? Tá. O quarto, passe tempo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você escolheu para estarem próxima a você. Porque quando a gente está cercado das pessoas que fazem bem, parece que a nossa energia recarrega, né? A gente pode, às vezes, estar muito cansado. Passou um tempo ali com aquela pessoa que é bacana e tudo, a gente volta para casa ainda assim cansado, mas renovado. E o último é: faça-se feliz. E como que eu me faço feliz? Se eu puder te dar um conselho faça escolhas conscientes. Sabe aquelas escolhas que a gente faz no impulso? A gente tem muito para se arrepender. Então, antes de dizer sim para um convite, para e pensa um pouco. Realmente é isso que eu quero? Esse emprego realmente é o que eu quero? Essa viagem, estar no meio dessas pessoas realmente é o que eu quero? Faça as suas escolhas conscientes para que você tenha uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Eu acho que se eu pudesse resumir em uma palavra tudo isso, eu acho que seria organização. Quando você organiza, né, o tempo que você vai ficar, quanto tempo você vai trabalhar, o que você vai fazer, acho que você consegue trazer essa calmaria pra você, né? Chegou mensagem? Clareza, chegou. 2 aí, chegaram. Eba. Oi pra gente. Ismênia Oliveira de São Paulo. Meu arrependimento foi me colocar sempre em último plano. Agora, com 48 anos, estou me priorizando. Eu fui mãe aos 36 anos e vivi 11 anos por minha filha. Graças a Deus, eu estou prestes a me formar no que amo, recursos humanos. Legal. Rede Mais é a única que assistimos e compartilhamos com a família e amigos. Muito Eba. obrigada, Ismênia. Você Um viu? beijo pra Parabéns, você. viu? Se formando Depois com 48 de 11 anos, né, Sim. cuidando da filha, ela teve esse olhar. E agora, né? Já tô casada, minha filha já tá criada. O que eu vou fazer, né, com o tempo que eu tenho aí? Vou realizar o meu sonho? Então, ela não ficou pensando, é tarde demais. Tem muita gente que pensa isso. E isso acaba nos travando, né? Tem muita gente, que pensa assim, ai, tá tarde, não quero mais fazer, não tenho tempo, não tenho saco, não vou fazer. Já passou né? da minha época, Pois né, e tal. Tem então... mais mensagem? Tem mais uma, né? Vamos ver. Coloca aí pra gente. Wagner de São Paulo. Uma boa pergunta essa, hein? Como buscar o equilíbrio de profissão, saúde e família? Essa é boa. No tempo que a Pega gente o está patins, vivendo, Né? é tudo muito corrido, né? Muito. Mas como que você tem gerenciado o seu tempo? Então, a gente trabalha determinadas horas, mas e o tempo que te resta, o tempo que te sobra? Como que é? Você janta com a sua esposa? Você pergunta como foi o dia dela? Você, vez em outra, você vai buscar o teu filho na escola, pergunta como foi o dia dele? Você tem aproveitado esse tempo de qualidade? O tempo que você tem aí,
tudo. Às vezes a gente acha que não tem tempo, mas que horas você acorda e que horas você entra no trabalho? Será que se de repente você não acordar 1, 2 horinhas mais cedo ali, você não consegue fazer uma caminhada antes? Né? Então, assim, aprendendo a gerenciar o tempo, eu acredito muito que você consegue equilibrar saúde, profissão e família. Aí, muito bom. Essa última parte foi pra mim. Como é que você acordar um pouquinho antes, vai fazer sua caminhada. Hoje eu consegui, nem acredito que eu consegui hoje. O problema é que a gente, nosso dia vai até muito tarde. E aí, se você acorda um pouquinho antes, tipo assim, quando a hora de você fazer a comida ali, você já tá desmaiando pra fogão. Então é muita coisa, gente. Mas a gente consegue, um dia a gente consegue. Se não conseguir, tudo bem. A gente fez o nosso melhor. Sim. Muito obrigada, Tainã. Quero que você passe os seus contatos pra gente, por favor, pra quem precisa, né, gente, de mais conselhos, por favor. Eu tô lá no Instagram, @psicotainá, THAYNA. Meu telefone é 119-5974-4595. Eu atendo online para o mundo todo, tenho pacientes aí do exterior. E também atendo presencial no bairro da Lapa, na região oeste de São Paulo.